Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Terça Tech da Nitel. Meu nome é Marcos Borges, sou consultor de DevOps e Azure na Nitel. Hoje eu vou explicar brevemente para vocês como funcionam os modelos de aprendizado, onde devemos criar e treinar um modelo ao vivo. Vocês vão ver que é relativamente simples. Procurei não fazer nada muito complexo para que tenha alcance a vários públicos, mesmo o pessoal que não é da área de TI. Mas, de qualquer forma, a gente vai ver como funciona a detecção de objetos e imagens utilizando a inteligência artificial no serviço do Azure Cognitive Services. Utilizando serviços cognitivos, é possível permitir que o seu aplicativo tenha uma interação mais natural e contextual com ferramentas que aumentam as experiências do usuário por meio do poder da inteligência artificial baseada em máquina. O que a gente está vendo aqui, na verdade, é um exemplo da identificação de imagens, de objetos dentro de uma imagem. Para isso, a gente vai utilizar uma API do Azure conhecida como Visual Computacional. Através do Visual Computacional, é possível identificar objetos dentro de uma imagem e extrair esse número de objetos. Aqui, como a gente pode ver nessa imagem, eu estou identificando diferentes tipos de veículos e objetos, né? Por exemplo, semáforos, né? E placas. Poderia, por exemplo, criar mais uma classificação para ser identificada, que seriam tipos de placas. Então, por exemplo, esse trecho aqui seria identificado como uma placa de sinalização. E aqui seria uma placa de limite de velocidade. O tipo de objeto que eu vou estar identificando é justamente esse contexto que a gente vai aprender a criar dentro dos serviços cognitivos. Vocês vão ver mais para frente que eu vou estar utilizando uma ferramenta que vai facilitar para estar extraindo essa informação da imagem. Bom, aqui a gente está vendo um modelo de estratégia de inteligência artificial de mercado. A gente identifica esse fluxo como Digital Marketing Strategy. O que acontece? Onde eu tenho a extração do dado, eu tenho a automação disso, que seria automatizar mesmo essa extração, né, onde tem o dado. Eu vou direcionar isso para o meu AI, que seria a minha fonte que contém os contextos inteligentes para extrair essa informação, sem que eu precise reprogramar caso esse contexto mude, mas estou determinando critérios para reconhecer essa informação dentro do modelo de automação. E, posteriormente, com o resultado disso, eu posso direcionar para um Analytics. E esse é o nosso objetivo principal, que é justamente criar um modelo de aprendizado. Esse fluxo, ele ilustra bem como vai funcionar a criação desse modelo. Eu tenho aqui um conjunto de dados, onde, inicialmente, num primeiro momento, para que eu possa instruir o meu modelo de aprendizado, eu preciso reconhecer uma certa amostragem, identificando quais são os objetivos da extração desses dados e treinando o meu algoritmo para que ele consiga extrair essa informação corretamente desse conjunto de dados. Então, nós temos aqui o primeiro passo, que é justamente onde eu vou determinar quais são os contextos, os objetos que vão ser extraídos. Vamos falar que esse conjunto de dados aqui seriam imagens, que eu identificaria quais os objetos que eu vou ter que extrair dessa imagem, vou identificar, eu vou construir esse modelo treinando ele em cima dessa amostragem. Então, o que acontece aqui é que eu vou alimentar minha base, vou dizer para ele, olha, dentro dessa imagem eu quero que você localize esse objeto. E aí, nesse conjunto de dados, eu vou justamente definir para ele o que são os objetos dentro das imagens, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai criar um processo de treinamento aqui, tá? Onde ele vai avaliar esse treinamento, ok? E o que acontece? No próximo conjunto de dados, ele vai conseguir discernir o que é um objeto ou outro, justamente pelas características que eu informei dentro desse modelo. Uma vez que eu criei o treino, eu treinei bem esse modelo, eu tenho um modelo usual que pode ser utilizado diretamente na entrada de dados do cliente. A partir daqui, o cliente já está enviando para um modelo já previamente treinado as informações. Eu tenho aqui a decisão, onde eu posso direcionar para um monitor. Imagine que eu tenho lá um conjunto de imagens que eu realizei a entrada para selecionar veículos, e eu consegui localizar 80% dos veículos dentro dessas imagens. Aqui eu posso implementar um modelo monitor, onde eu vou dizer assim, olha, a minha amostragem ela está 80% usual, eu consegui localizar 80% dos objetos. Ok, eu não quero 80%, eu quero uma amostragem com uma assertividade bem maior, tá? Então, aqui chegar a 90%, 95%, então eu volto, essa mesma informação que eu recebi do cliente, eu volto para meu estágio de treinamento. Vai acontecer aqui. Quanto mais a gente usar, quanto mais a gente alimentar o sistema, melhor ele vai conseguir identificar os objetos ali dentro. E é lógico, né? Existe outro direcionamento, que é justamente a tomada de decisão, tá? O direcionamento dessa informação, seja ela para uma base, enfim. Então, aqui é mais para a gente ilustrar como funciona esse modelo de aprendizado. Bom, o que a gente vai utilizar para fazer essa demonstração?
A Microsoft disponibilizou dentro da sua plataforma, para ser utilizada dentro do Power Automate, né, o antigo Flow, no Power Apps e no Power BI, o AI Builder, tá? Que é como se fosse um wizard, que eu consigo fazer o acesso aos serviços cognitivos do Azure para utilizar sem eu precisar implementar nenhum código, simplesmente instruindo o modelo. Tá? O AI Builder ele serve para isso, vocês vão ver que o Wizard é muito intuitivo, mas por trás ele está fazendo exatamente o uso das APIs do Azure. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar hoje com reconhecimento de imagem, então a gente vai usar o API computacional lá, o visual computacional. Então vamos ao lab, né, pessoal? Esse aqui, para quem não conhece, né, seria o Power Apps. Tá? O que eu vou fazer é basicamente eu vou criar um aplicativo, um Power App, e vou fazer o uso do AI Builder. E aí a gente vai conseguir entender como funciona essa modelagem de aprendizado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, tá? Vou criar um aplicativo em branco, vou chamar ele de um assunto que realmente está chamando a atenção agora, é o Covid-19 pessoas. O objetivo dessa aplicação, tá? Na verdade, desse recurso, seria identificar dentro de um fluxo de pessoas quem realmente está utilizando máscara ou não, tá? Eu consigo fazer isso utilizando o aprendizado, tá, de marketing. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou criar um formulário. Tá? Eu não preciso desse objeto, tudo que eu vou precisar aqui no painel de conectores, eu tenho aqui disponível o AI Builder. Tá? Mas antes de eu vou utilizar esse objeto aqui, que é responsável por utilizar os modelos de aprendizado do AI Builder, mas o que eu preciso fazer nesse momento é criar um contexto para localizar as pessoas que estão utilizando máscara dentro de um determinado fluxo de pessoas, tá? Imagens que ilustram isso. Aqui ele já me direcionou para o AI Builder, tá? Onde eu consigo construir um modelo de detecção. Aqui no AI Builder você vai ver que tem vários tipos de modelos, né? Que podem ser utilizados. A gente está falando especificamente sobre detecção de objetos dentro de imagens, então esse aqui é o nome do meu modelo. Ele está falando aqui que eu preciso de uma amostragem de pelo menos 15 imagens. Na verdade, eu preciso de uma amostragem de imagens, onde eu vou pelo menos localizar 15 tipos de objetos dentro de cada imagem. Aliás, dentro das imagens. Eu preciso de 15 imagens e se dentro dessas imagens tiverem os objetos que eu estou procurando, ótimo. Aí, quanto mais detalhes eu fornecer para identificar essa imagem, melhor. Então, basicamente, ele está falando que eu tenho que combinar os objetos, mais um wizard mesmo. Aqui eu vou definir os tipos de objetos que eu vou localizar nas imagens. Então, eu vou localizar, por exemplo, pessoas de máscara. E pessoas sem máscara. Agora, o que eu preciso fazer é justamente alimentar essa massa para que ele consiga iniciar o aprendizado. Né? É isso que... Então, aqui eu tenho um conjunto de informações, fotografias, né? Onde eu posso selecionar algumas. Espero que seja suficiente para a gente conseguir mostrar as pessoas com e sem máscara. Ok? Em 27 imagens, eu acho que vai ser suficiente. Aqui nessa demonstração, eu estou usando esses objetos, né, que estou tentando localizar pessoas com máscara e sem máscara e diferenciar elas dentro dessa imagem, dessas imagens que vão ser tratadas. Mas é lógico que essa mesma ideia pode ser feita para muitas outras finalidades. Tá? Nas fábricas, por exemplo, para monitorar processos de produção, aumentar a segurança, tudo isso é possível. E agora, tudo que eu preciso fazer é treinar o meu modelo para que ele consiga identificar as pessoas de máscara ou não. E é o que eu vou fazer agora. Aqui eu estou dizendo que ela está utilizando máscara. Vocês podem ver que aqui ele exige que eu tenha pelo menos 15 de cada, tá? Então, 15 imagens, tá? É lógico que eu estou marcando mais pessoas por imagem para dar mais informações ainda para ele.
máscara. Quanto mais informações eu nutrir esse meu aprendizado, mais ele vai ser eficiente para localizar. Tá? Quando ele vê que eu estou marcando basicamente os rostos das pessoas, porque é onde eu quero que o meu modelo localize para saber se a pessoa está de máscara ou não. Poderia marcar a pessoa inteira, como sugere mesmo. Né? Então, você pode ver que quando eu coloco o mouse em cima, ele sugere que eu selecione a pessoa inteira, mas nesse modelo eu quero realmente que ele seja um pouco mais preciso e reconheça as pessoas pelo rosto. O nosso modelo ele pode ser um pouco menos inteligente no final se eu der menos informações para ele. Então, é que você alimente ele com o maior número de informações possível. É lógico, né? Quanto mais imagens, quanto maior a amostragem, mais eficiente vai ser o seu modelo. É importante que você também não erre nesse momento, porque ele está aprendendo o que você está falando. Então, se você coloca uma pessoa de máscara, sem máscara, você vai ter um erro no final e vai confundir um pouco o seu recurso para reconhecer exatamente quem está de máscara, quem está sem máscara. O ideal é ter pessoas em diversas poses, né, para ele justamente identificar. Pode ser pessoas de perfis, né, o modelo de inteligência, de aprendizado, ele consegue discernir que você está querendo localizar rostos, né? E que nesses rostos eu quero ver se existe uma máscara lá ou não. Quanto mais pessoas de longe, de perto, essa é a parte realmente mais chata desse recurso, que realmente eu preciso alimentar com esse tipo de informação, com uma quantidade mínima de informações. Tá? Sem perder a assertividade que eu estou tentando mostrar para ele. Ok? Pessoas sem máscara no meio. Já temos 15 pessoas aqui sem máscara, então só preciso ver mais algumas pessoas de máscara. Pronto, meu modelo agora está treinado. A partir daqui, posso finalizar o aprendizado mínimo que ele precisa para identificar essas pessoas nas fotografias. Aí, meu modelo está pronto para ser treinado. Em cima daquela amostragem, tudo que ele está fazendo agora é justamente identificando o que é cada coisa dentro das imagens, criando lá um algoritmo para identificar esses trechos onde tem pessoas de máscara e pessoas sem máscara. Aqui a gente pode ver que os modelos eles ficam disponíveis aqui. Esse modelo ainda está em treinamento. Assim que o modelo estiver disponível, eu consigo utilizar ele lá dentro do meu Power App. Seja no Power App, seja no Power BI ou no Power Automate. Recentemente também a Microsoft lançou o Power Agent, tá? Que é mais um recurso que é voltado para a criação de bots, dentro desse mesmo contexto dos Power Users. Aqui nessa demonstração eu estou usando objetos específicos, né? Enfim, e a gente pode utilizar isso em outros tipos de funcionalidades. A Nitro, por exemplo, trabalha num projeto com esse tipo de tecnologia para clientes. Inclusive, um deles foi instalar reconhecimento facial no ponto de venda no aeroporto, onde esse aplicativo mensurava a quantidade exata de pessoas que passavam por lá no dia a dia, tá? O que acontece? Era necessário identificar pela face para que as pessoas que voltassem lá, na verdade, a gente tivesse esse tipo de extração mais precisa, né? Então, assim, várias pessoas voltam lá e você consegue extrair essa informação nesse sentido. Existem pessoas que vêm, voltam na loja, tá? Ou então existem novas pessoas entrando todo dia. Então, o fluxo de pessoas, essa informação, ela ficou muito mais precisa. Foi uma experiência muito interessante que a Nickel participou desse projeto aí. O iBuilder também, ele é um recurso que está disponível aqui na plataforma dos Power User, né, dos aplicativos.
mas, como eu já disse antes, ele faz uso do Cognitive Service. Então, o que a gente costuma fazer é justamente utilizar diretamente no Azure serviços para estar criando esses modelos de AI, que torna a solução muito mais flexível, né, ao cliente, mas nada inviabiliza ainda de utilizar o AI Builder. Tá? Bom, meu modelo já está treinado. Tudo que eu tenho que fazer agora é publicar, para que ele fique disponível aqui no meu Power Automate ou no Power Apps. Ele está publicando aqui, aí eu consigo voltar lá e o modelo está publicado, eu consigo vir aqui e selecionar um modelo. Ó, esse aqui é o meu modelo criado agora. O que eu vou fazer agora para verificar se o meu modelo funcionou, né? Eu vou colocar o objeto aqui no meu app e vou executar meu app. Eu preciso de uma nova imagem, né? Não uma imagem que eu treinei, né? Realmente de uma imagem totalmente nova para ele conseguir identificar pessoa sem máscara, identificou uma pessoa. É como eu disse, esse é um modelo em constante aprendizado, tá? Então eu posso chegar e posso dar um rate para essa imagem e falar assim, olha, ok, você não conseguiu localizar todas as pessoas, tá? O que ele vai fazer, ele vai mandar, ele vai perguntar para você quem é essa outra pessoa e ele vai usar isso como um aprendizado para que nas próximas imagens ele consiga fazer isso melhor, tá? Então cada vez melhor, aprendendo mais. Então quanto mais imagens ele tiver para identificar, quanto mais referências ele tiver, que você aponte dentro das imagens, ele vai conseguir tratar melhor isso. Aqui vamos selecionar uma outra imagem. Ainda tem uma taxa de erro aqui que ele precisa realmente trabalhar melhor, tá? Então aqui a gente, que seria o caso de eu chegar para ele e falar assim, não, desculpa, mas esse cara aqui você identificou como pessoa sem máquina, mas é uma máscara, então é uma pessoa com máscara, tá? A maioria dos modelos você vê que é uma questão mais de realmente de vivência, tá? Ele vai chegar e vai falar, olha, ok, eu entendi e eu vou aperfeiçoar meu modelo. Aqui as imagens estão mais nítidas, né? Quanto mais nítidas, lógico que ele vai conseguir identificar melhor, tá? Ele não apontou nenhuma pessoa de máscara aqui, então realmente meu modelo ele foi eficiente nesse aspecto. Localizou todos os rostos, tá? E teve 100% de acerto aqui nessa imagem. Então, pessoal, vamos abrir para as dúvidas, tá? Para assinar o programa. Sim, sim. Se a gente está falando aqui do iBuilder, ele precisa ser assinado e, lógico, você vai conseguir utilizar ele no período trial, né? 30 dias ele fica disponível para você brincar com ele, criar os seus modelos de AI, tá? Não tem problema, mas ele é um serviço pago, tá? Dentro da plataforma lá do Power User, da Microsoft. Como podemos ver o percentual de acerto e erro? Então, essa ferramenta, o iBuilder, a gente realmente precisa criar mecanismos para que ela consiga identificar isso, tá? Como é uma ferramenta ainda nova, é meio difícil a gente identificar o percentual de acerto e erro sem que a gente implemente isso na sua aplicação, tá? Então você precisaria ter, para esse caso, lógico, né? Você precisaria ter lá um usuário do outro lado falando, olha, esse cara aqui alguém realmente que vai servir como um mentor até que o modelo esteja 100% treinado, ok? Como o modelo de tarifação nesse caso, paga por detecção ou modelo treinado. Então, as unidades de treinamento dentro dos serviços é diferente, tá? Esse AI Builder, você paga, na verdade, como se ele fosse uma assinatura, tá? Então, se eu não me engano, acho que ele custa 2.000 por mês, tá? Enfim, é uma assinatura até que, cara, seria mais barato realmente implementar um modelo utilizando direto os serviços cognitivos do Azure. E aí, né, a utilização dos serviços cognitivos do Azure, aí tem o pagamento por processamento, tá? O serviço também funciona em vídeo? Sim, funciona em vídeo. A gente tem um modelo baseado no Stream, tá? Que a gente eu não cheguei a mostrar para vocês lá no iBuilder, mas existem vários
modelos lá dentro que a gente pode utilizar, tá? Se a gente voltar aqui rapidinho no AI Builder, praticamente todos os serviços do Cognitive Service estão aqui, tá? Então, a gente tem reconhecimento de texto, tá? Leitor de cartões, extração de palavras-chave, tá? Detecção de idiomas, tá? Que é o Luiz, né? Toda a interface, análise de sentimentos, tá? Enfim, tem uma série de coisas e tem o Stream, tá? O Stream é justamente para reconhecer isso dentro de vídeos, tá? Imagem de vídeos. Sim, a imagem em tempo real é possível. Não vejo nenhum problema, tá? Seria, por exemplo, ligado a uma câmera, você utilizaria o Stream lá, não tem nenhum tipo de problema. Essa ferramenta também é utilizada para fórmulas no Excel? Sim, também. Ela pode ser utilizada para fórmulas do Excel. Só não precisa entender melhor essa questão, mas o Excel totalmente é um tipo de conteúdo que eu posso simplesmente extrair coisas dele, que é a questão aqui da extração de conteúdos, tá? Porque o Eduardo está perguntando se tem como mandar um arquivo já com imagens recortadas e tagueadas, tá? Sim, tem como fazer isso. Na verdade, a gente, não pelo AI Builder, né? Porque aí seria um outro modelo, seria mais um recurso onde você consegue pegar, utilizar o visual computacional, tá? Utilizando ele, você vai alimentar ele com uma base que você vai dizer assim, ok, essas são as imagens, e eu tenho um map dessas imagens, dentro desse map aqui eu tenho um determinado tipo de imagem, tá? Aí você enviaria a imagem e o JSON com esse map, tá? É possível fazer sim. O formato do arquivo das imagens precisa ser JPEG ou ser qualquer um. Não, qualquer imagem, tá, gente? Realmente é qualquer imagem. O AI Builder é possível gerar um serviço web onde possamos usar as aplicações ou ele apenas permite integração com Power Apps? Não, o AI Builder, na verdade, é uma ferramenta que foi criada para os Power Users, tá? Ele foi criado para os Power Apps. Lógico que você consegue criar dentro do Power App lá uma solução que é web, mas tem que estar na plataforma Power Apps, tá? Biotipo da pessoa, bom, é uma informação. Se tem como você discernir esse biotipo, não vejo problema. Um arquivo com biotipo ou mistura de informações enriquece os dados? Sim. É lógico, cada tipo, quanto mais informações você tiver para enriquecer, é como se você estivesse realmente treinando uma pessoa, tá? Você pegasse imagina uma pessoa que não sabe que é uma pessoa de máscara, que eu fiz agora, entendeu? Seria muito simples eu falar para ela, né? É diferente você treinar uma pessoa do que uma máquina, né? Mas a máquina precisa de mais parâmetros. Então é basicamente isso, tá? Se você tiver mais parâmetros, tá? A gente consegue treinar o nosso modelo de inteligência artificial. Bom, pessoal, eu acho que por hoje é tudo. Um abraço aí, obrigado por ter vindo.